Um dos principais nomes da região do Alto Vale, quando se fala de literatura infantil, é de uma autora de 8 livros voltados a crianças, os quais abordam assuntos sérios, como luto e perda, mas de forma lúdica. Conheça agora a professora Loreci Laguna, de Vidal Ramos, que além dos livros publicados, tem ainda muitos e muitos outros contos em mente. Bom, eu escrevo há muitos anos, eu escrevo sobre tudo. Eu faço crônica, eu escrevo qualquer gênero, mas eu optei escrever para criança porque eu também sou professora. Eu trabalho com criança desde os 9 anos de idade. E na época que eu comecei a escrever, eu estava muito insatisfeita com os livros que a gente recebia na escola. Tinha muito pouco livro, então, muito pouco livro é bom, né? Mas eram poucos livros e de qualidade eram muito pouco. Então, eu reclamava. Daí 2 pessoas disseram para mim: Loreci, por que tu não escreve? E eu fiquei pensando nisso. Tá, mas como escreve? Como é que escreve para criança? Aí tudo que me desagradava eu sabia que não podia ter no livro, mas como fazer eu não sabia. Aí eu comecei a investigar como se escreve. E eu estou nisso há mais de 20 anos que eu escrevo para crianças. Eu elenquei os temas, né, que eu penso que deve ter na sala de aula, que deve ter nas casas das pessoas, que as crianças gostam, que as editoras publicam. Pesquisei as editoras também nesse período. Eu investi muitos anos escrevendo, mas não só escrevendo, né, para escrever para criança. Porque para escrever para criança é mais difícil do que para escrever para adulto, na minha opinião. Porque adulto a gente comunica de adulto para adulto. E para criança a gente precisa se colocar no lugar da criança para escrever. E ao mesmo tempo a gente tem que escrever para o adulto, porque é o adulto que vai comprar o livro. Tem que chamar a atenção do adulto, dizer, ó, é sobre isso o livro. Para a criança tem 2 linguagens, tem a linguagem para a criança e tem a linguagem nas entrelinhas para o adulto. A criança vai ler e para ela está tranquilo. E o adulto já vai perceber outras coisas. A ilustração também. Eu estudei a ilustração, como fazer, mas eu não sei ilustrar. Então eu passo para o ilustrador tudo que eu quero, por que eu quero, como vai ser feito, e o ilustrador devolve fazendo a ilustração que eu imaginei. E tem dado muito certo, eles são muito competentes, os ilustradores são muito bons. Bom, eu escrevi, ao todo agora, eu tenho 8 livros publicados, por editoras diferentes, né? Mas os 8 livros que eu publiquei, todos têm temas bem diferenciados. Eu tenho A Árvore, que é um livro que ele fala sobre a separação dos pais, o sentimento da criança em relação aos pais, quando os pais se separam, que às vezes a criança passa a não ver mais o pai, não ver mais a mãe, não sabe nada, ninguém fala nada para ela o que está acontecendo, só os pais se separam. É uma história triste, é uma história emocionante, e já fez gente chorar, já teve gente que pegou mais de um livro já, um para dar e um para guardar para si. E é um livro que ele tem uma ilustração com uma característica bem diferente, que eu pedi um personagem que representasse um menino ou uma menina ao mesmo tempo. Se chama Rafa, porque pode ser Rafaela, ou porque pode ser Rafael. E a criança tem características, olhando a criança, não dá para saber se é um menino ou uma menina. Isso foi de propósito. Conta a história da criança, o sentimento dela quando os pais se separam, o transtorno de ir para casa da avó, o novo relacionamento da mãe depois, do jeito dela. E ela se apega a uma árvore, que não é uma árvore, né? E ela acaba transmitindo o sentimento para essa árvore, que ela também tem que se separar dessa árvore em algum momento. Então, é uma história de despedidas. Escrever um livro para criança é uma responsabilidade muito grande, porque a gente tem que entrar na casa das pessoas, ou na escola, no ambiente que ela está, com responsabilidade. Tem que dar um recado ali, tem que deixar diversão, tem que deixar conhecimento e tem que deixar um quero mais, um gostinho de quero mais.